Agora são 18 horas e 10 minutos, 7 minutos para ser mais exato, dessa quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, né? Hoje a Quinta Inspiradora, que normalmente são vídeos, entrevistas que eu gravei e depois coloquei aqui para vocês. Hoje, eu aproveitando que eu estou aqui na cidade de São José dos Campos, eu convidei o meu amigo, Dr. Renan Barini, é ele que vai hoje estrelar a Quinta Inspiradora aqui conosco. Um minuto só, eu vou pedir para vocês, eu vou ver aqui a tela, como é que ela está, a tela dentro do canal, para ver se a imagem está boa, se o cenário está tranquilo, luz, vou fechar aqui o nosso áudio, eu sempre faço isso. Isso, está tudo ok, acho que dá para visualizar bem aí, vamos ver. Ok, enquanto isso, pessoal, vocês vão entrando aí, olha o pessoal chegando já, ótimo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Então, hoje, como eu estava dizendo, nós vamos aproveitar que eu estou aqui com o Renan e nós vamos conversar com vocês ao vivo. É uma experiência que eu estou fazendo também com a Quinta Inspiradora ao vivo, que normalmente é gravada. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do Dr. Renan. O Dr. Renan é um amigo meu, um dos poucos amigos de verdade que eu tenho. É um amigo meu, também é o advogado da minha empresa, e meu advogado é da pessoa e da empresa do Ivan Maia. É um camarada, um dos presentes que Deus me deu o ano passado, eu conheço há pouquíssimo tempo. Eu conheci há mais ou menos 1 ano e meio, quando ele esteve num curso que eu ministrei em São Paulo, chamado A Fina Arte de Lidar com Clientes. E eu sempre, nos meus cursos, eu me disponibilizo a falar com as pessoas, se elas quiserem. E o Renan me procurou depois da aula e disse: olha, eu queria falar com você. Ele me deu um cartão e eu falei para ele: entre em contato quando você quiser. Ele entrou em contato, ele foi lá em Dayatuba, nós almoçamos juntos e nós conversamos, passamos a tarde juntos e depois o resto é história. Ficamos amigos, nossas famílias se conheceram e eu o convidei para ser o gestor financeiro da minha empresa e também meu advogado, hoje que ele que cuida de todos os meus negócios. Hoje, por exemplo, nós passamos o dia todo falando sobre a minha empresa, os novos rumos dela e assim por diante. E era meu desejo convidá-lo para fazer a Quinta Inspiradora com você. Então, hoje, esse assunto, ele é mais voltado para quem é profissional liberal, prestador de serviço, pequenos empresários, pequenos empreendedores. Mas, se você não é nada disso, eu tenho certeza que você vai gostar da entrevista também. Eu vou pedir que ele se apresente agora, ele vai falar um pouco sobre ele, e aí eu vou começar a entabular umas perguntas para ele. E o assunto hoje central, só para você saber, o assunto se chama os 3 maiores erros que os pequenos empresários ou empreendedores cometem quando eles abrem um negócio. Então fica com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e será um divisor de águas para você. Afinal de contas, é isso que a gente pretende com a Quinta Inspiradora. Inspirar você para que você possa fazer cada vez melhor a sua vida. Renan, seja muito bem-vindo, um prazer ter aqui com você. A nossa audiência tem certeza que vai ficar encantada com isso. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o pessoal, tenho certeza que eles vão gostar. Agradeço ao Ivan, primeiramente, pela amizade, pelo carinho, pela consideração e pela confiança. Agora, além de amigos e também profissionais, também somos parceiros de negócios. Isso muito me honra ter ao lado alguém de tamanha envergadura e tanto conhecimento e sabedoria, porque além de podermos trabalhar e trocarmos experiências, é um professor, um mestre, que todos os dias vem me ensinando. E para mim é um privilégio só de poder ajudá-lo em qualquer circunstância, já me torna alguém especial. Então, poder falar para o seu público, que também faço dele parte, para mim é motivo de muita satisfação. Então, falei para o pessoal sua idade, há quanto tempo você... o Renan é advogado, né? Como eu já falei. A sua idade, há quanto tempo você está na sua profissão, onde você mora, se você é casado, solteiro, tem filhos ou não, a galera gosta de saber isso também. Perfeito. Eu tenho 35 anos, sou advogado especialista na parte empresarial há mais de 10 anos, milito na área jurídica há 15 anos, já passei pela área pública, pela área de recuperação judicial, recuperação de ativos, administração de empresas, e hoje eu atuo especialmente na parte de consultoria empresarial, consultoria corporativa, e só em áreas especializadas. Eu moro em São José dos Campos hoje há 4 anos, sou nascido em Jacareí, São Paulo, e trabalho aqui na região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo especialmente, apoiando empresários, empresas, desde o início até a sua consolidação e também acompanhamento. Sou casado com a Daniela, tenho um filho, Pedro Henrique, de 4 anos, e estamos
tentando a cada dia melhorar e aperfeiçoar e principalmente contribuir com os jovens empreendedores, assim como eu, no começo, tive alguns contratempos, alguns desafios, não tinha muita orientação, as informações não eram tão fáceis de chegar como hoje se faz aqui na nossa rede social, em nossas mídias, era um pouquinho menos democratizada a informação, tentando ajudar as pessoas para que não precisem ter tanto trabalho, tanto desafio como eu tive no início. E, pessoal, nós precisamos saber o seguinte, ó, quando eu falo em inspirar vocês, no caso do Renan, eu preciso que vocês entendam bem o seguinte, ó, tem uma frase do Dr. Mark Murdock que eu gosto muito, que diz assim, ó, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Então, pela lei dos opostos, se quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer, então também é verdade que quando as pessoas certas entram na sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Então, o Renan, com o trabalho dele, ele foi e tem sido para mim uma luz no meu caminho. Porque quando você está bem assessorado, então você tem os pés firmes no chão. E você sabe, num país como o Brasil, eu não preciso dizer para você como é que as leis são confusas, eu tenho certeza. Se você olhar para o Congresso Nacional, que eu não me canso de dizer, né? Se você olhar para o Congresso Nacional, que se você colocar um alambrado, vira zoológico. Se você colocar uma cerca eletrificada, vira presídio. E se você cobrir com uma lona, vira circo. Você percebe como é que as leis são manipuladas o tempo todo, sempre a favor deles. Então, o empresário ele costuma achar que ele é refém, que ele é vítima das leis e tal. Na realidade, não. Como vai ficar claro para você hoje, o empresário só é vítima de uma coisa. Ele é vítima da ignorância que ele insiste em carregar. Ele não estuda as leis, ele não procura um profissional competente. E aí entra aquela questão de que eu ouço falar sempre, que advogado, mas como é que eu vou confiar no advogado? Veja, como é que você vai confiar em qualquer médico? Claro que você não vai confiar em qualquer médico, você vai ter que procurar. Às vezes você vai achar um que é picareta, você vai achar outro que é incompetente, mas se você conversar com as pessoas certas, elas vão te indicar alguém certo. E é isso que acontece quando alguém certo entra na sua vida. Por isso é que eu estou compartilhando isso com você, porque talvez você também precise de um parceiro certo. Então vamos lá, nosso assunto central é quais são os três maiores erros de quem está começando uma empresa ou de alguém que já começou e continua batendo cabeça e patinando e não sai do lugar. Então vamos lá, Renan, pela tua experiência, fala para nós. Primeiro, ó, é o meu celular, pega para mim, por favor. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. O alarme está exatamente para lembrar que sempre essa hora tem que fazer alguma coisa no YouTube. Vamos lá. Então, quais são as três? Primeiro você pode falar as três, o nome, e depois você vai falando cada uma delas. Fique à vontade, se eu precisar fazer alguma pergunta, eu faço também. Você pode falar comigo, ou pode falar com eles, tanto faz, do jeito que você quiser. O primeiro passo de uma empresa, que deveria ser o primeiro passo, seria o projeto, planejamento, que é o que nós não vemos em quase nenhuma empresa acontecendo, principalmente nas empresas novas, as pessoas que estão começando agora. O segundo é o problema do fluxo de caixa, falta de recursos e o jeito que se pratica para poder tentar capitanear recursos para começar uma empresa. E o terceiro é pessoas, a falta de investimento em pessoas. Ok, então vamos lá, pessoal. Aí de vez em quando a gente faz alguns apartes, se você quiser colocar, veja bem, você sabe que as lives são curtas, não dá para a gente ficar aqui horas, infelizmente, né? E nem tem necessidade. Se você tiver alguma pergunta que seja pertinente ao assunto durante a entrevista, você coloca aí nos comentários, a Thaís vai olhar. Se der para a gente responder hoje, a gente responde hoje ao vivo. Se não der para a gente responder hoje, eu encaminho para o Renan e ele vai respondendo para vocês por áudio, assim por diante, ok? Perguntas pertinentes, né? E é claro que, eu espero que você entenda, não vai dar para a gente fazer consulta aqui de tudo. Uma pergunta é tirar algum tipo de dúvida, depois disso aí você vê o que você quer fazer, tá certo? É só lembrar disso, porque em momento nenhum nós prometemos aqui resolver os problemas do mundo. É mais para deixar você ciente, para você acordar, buscar saber mais e assim por diante, né? Lembra que chama Quinta Inspiradora, é para te inspirar, ok? Então vamos lá, fala para a gente, ó, a primeira falha que os empresários cometem. Por que é tão importante o planejamento e o que é um planejamento? Dê um exemplo de casos, 2 ou 3 exemplos de casos que você encontrou, fique à vontade. Perfeito. Eu costumo comparar a empresa, que é algo complexo, um organismo bem mais complexo do que uma simples residência, e que ainda assim, sendo tão complexa, não é tratado
com a devida precaução. Normalmente, quando você vai fazer uma casa, por já se formar essa cultura, a pessoa busca um profissional, um arquiteto, um engenheiro, desenha o projeto, arruma, alinha, modifica, vê a capacidade, obtém as licenças necessárias, obtém licença para a obra, faz todo o aparato para que se comece a construção. Aí a obra prossegue e, mesmo assim, muitos ajustes acabam acontecendo. Na empresa é ao contrário. O empresário decide abrir um restaurante. Ele procura um espaço comercial, que ele nem sabe se tem a capacidade e a adaptação para funcionar uma área alimentícia, aluga, porque ele não quer perder a oportunidade daquele espaço físico, com medo da concorrência, por vezes. Aí ele começa os procedimentos para abertura do restaurante, da própria empresa, que depende de vigilância sanitária, vigilância de saúde, ali nas áreas sanitárias, licença da própria prefeitura, alvará de bombeiro. E, por vezes, aquele espaço, pela metragem, pelo local, pela adaptação, e a obra, por vezes, existente, não é o suficiente para que se funcione um restaurante. Então, muitas vezes, o erro dele começa justamente antes da própria empresa funcionar. Ele tem o sonho, ele pensa muito na atividade, se desenvolve, por vezes, na atividade principal, mas esquece do necessário. Por exemplo, a casa funcionando é maravilhosa, mas para ela chegar onde ela chegou, ela precisou de uma estrutura, de um projeto, para que aquilo tivesse sustentação. E aí a empresa passa pela mesma dificuldade. Então o empresário não planeja. Aí, quando ele começa, ele tem as contingências. Ele não consegue licença, ele começa a ter problemas de vigilância, problemas de adaptação, tem que fazer uma série de obras e já se arrepende antes de começar. Começa a gastar um dinheiro que ele não tinha previsto gastar. Contrário que se ele tivesse feito o planejamento. Ele iria procurar um lugar exatamente do qual ele pudesse instalar a empresa dele. E teria sido importante ele também fazer uma previsão dos gastos, né? De tudo que poderia acontecer, prazos, gastos e assim por diante. Né? Exatamente. E muitas vezes a ausência de conhecimento, o cliente, no caso o empresário, ele tenta com os próprios braços fazer todas as etapas. Pula várias etapas e tenta por si só fazer para tentar economizar. Quando que, por vezes, se ele contratar um contador especializado, um advogado especializado em abertura de empresa, por muito menos sacrifício, por muito menos recursos, ele vai ter a empresa dele constituída e funcionando regularmente. Relativo ao fluxo de gastos, né? Ele não tem uma perspectiva, ele não tem esse caixa, ele quer sacrificar alguma coisa para iniciar e nunca sacrificar os luxos que ele possui por vezes. Eu costumo dizer, você tem um sonho de ser empresário? Tenho, mas eu não tenho dinheiro. Você tem casa? Tenho uma casa própria. Então, venda a tua casa, vá morar de aluguel por um tempo, se é tão importante para você ter uma casa própria, capitalize esses recursos e faça a sua empresa prosperar, com caixa próprio, sem precisar depender de bancos, de terceiros, sem diluir a tua empresa. Tem gente que tem um puta de um negócio que super rentável, e entrega na mão de um monte de investidores que tem capital e ele fica com um percentual mínimo, porque ele não tem recursos para começar a empresa dele. Então, esses erros, a falta de sacrifício próprio para abrir uma empresa e planejamento, começa uma empresa muito mal. E essa empresa tende a ter muita contingência. Ele começa a problema de fluxo de caixa, não paga o funcionário, às vezes não paga o imposto, não paga o banco, que ele tomou dinheiro, e aí o negócio dele em 2 anos está baleado. Aí ele procura um advogado para resolver todas essas contingências com muito mais custo. Poderiam ter sido evitadas com um recurso bem menor. Então, para você que está nos assistindo, se você está pensando em começar uma empresa, ou se você já começou uma empresa, qual que é o primeiro passo que você diria? Então, porque pode ter 2 tipos de pessoas nos assistindo. Os que já começaram uma empresa há algum tempo, sim, seja restaurante, lavanderia, confecção, qualquer coisa parecida, né? Um pequeno restaurante. E tem pessoas que talvez já estejam há algum tempo e estejam patinando também. Então, vamos lá. Primeiro, qual conselho você daria para quem está pensando em abrir um negócio ou acabou de abrir um negócio agora? O que fazer? Falando do primeiro ponto. Primeiro ponto, além do que você já fez, porque se você decidiu abrir um negócio, eu suponho que você já estudou, já fez um estudo de público, um estudo de mercado, enfim, se não fez, recomendo que faça para você ter a reflexão sobre o que o seu negócio espera. E segundo ponto, procurar 2 pessoas. Um contador especializado em área empresarial e abertura de empresa e um advogado especializado também em constituição de empresas. Isso vai eliminar uma série de problemas que você vai ter que enfrentar sozinho. E aí você começa a sua empresa, começa a pensar o negócio, por exemplo,
muita gente não procura um contador para abrir empresa, não discute com ele a abertura, promove a abertura da empresa, depois tem que mudar contrato social porque vai entrar sócio, ele não tinha pensado nisso, tem que mudar a capital social porque não tinha pensado no faturamento aproximado, teve que mudar a atividade empresarial e tudo isso demanda tempo, custo, empata a atividade, então é melhor que se perca um mês, 2 meses avaliando, pensando, discutindo, investindo em consulta, do que se perca 1, 2, 3 anos de atividade empresarial. E responde uma coisa para mim, Renan. Há 21 anos eu já dava um curso chamado Como Organizar Sim. e Dirigir uma Empresa para que ela cresça, para que ela tenha lucro. Então, isso na época dos vídeos, do videocassete ainda. E eu dizia o seguinte, ó, o contador, ele é como um médico. Se o médico cometer um erro, você morre durante uma cirurgia ou durante o tratamento. E o contador é como um médico da sua empresa. Então, eu dizia, há 21 anos, eu dizia já o seguinte, naquela época, 90% dos contadores, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, naquela época já, 21 anos, 90% dos contadores do Brasil eram contadores de anedota, contadores de piada e picaretagens ambulante. Ou seja, quando eu digo isso é incompetente, certo? A maioria é incompetente e são apuradores de impostos, nada mais. Então eu dizia, não contrate um contador pelo preço. Se você contratar um contador pelo preço, você merece o que você vai contratar. Ainda é verdade isso 21 anos depois? Mais verdade do que nunca. Os profissionais, de um modo geral, não se especializaram, muitos não se aperfeiçoaram na profissão, não se dedicam a esse tipo de modalidade e fazem muito o que o manual manda. Eles também não investem o tempo deles para ajudar o empresário a fazer o planejamento. Não fazem, por exemplo, nós estamos fazendo hoje o dia inteiro, cuidar de negócios, sem que eles tenham ainda iniciado, começado e até mesmo fazendo acompanhamento. É isso, é investir tempo para que você tenha prevenção. Como você disse, o médico que pode trabalhar na prevenção, na consulta de problemas, de doenças, o paciente permanece por mais tempo saudável e tudo que você previne é melhor do que tentar remediar. E com a empresa é igualzinho. Investir não só na parte contábil fiscal, de constituição, mas na análise do mercado, que um advogado vai poder lhe auxiliar, um advogado especialista em atividade empresarial. Quando se procurar um advogado empresarial, busque referências, veja quanto tempo ele milita nessa área. Agora, os negócios digitais têm uma série de exigências novas e extremamente sérias, que não é para quem, não dá para brincar. Quem está hoje começando uma carreira, tentando aprender sobre empresas, vai te tratar como uma cobaia, e eu acho isso perigosíssimo. Então, se ele precisa aprender, que ele aprenda primeiro com alguém que saiba para poder lhe auxiliar, do que fazer você de uma cobaia. Então, leve a sério o seu negócio, invista, tua empresa é o que mantém a sua família por vezes, não economize na hora de fazer um trabalho, de estudar sobre isso e, principalmente, de consultar quem saiba. Isso vai te economizar uma série de despesas e a sua análise de 21 anos atrás, ela permanece exatamente como era. Então, pessoal, olha, antes da gente ir para o segundo ponto, então deixa eu resumir para você algo que eu já falava há 21 anos, quando eu me tornei empresário. Olha só, se você for contratar um contador, certo? Nunca contrate pelo preço, é a primeira coisa. Se ele vai cobrar barato, você não espera, veja bem, você não compra um vinho por R$15 esperando que ele tenha a mesma qualidade de um vinho de 80, de R$90. Qualquer um sabe disso, né? Deveria ser óbvio, mas infelizmente não é. Outra coisa, nunca contrate um contador se você antes não falasse para ele, ó, eu quero o nome e o telefone de 5 clientes seus para eu tirar a referência. Mas aquela referência, entendeu? Agora, a maioria dos empresários, eles têm preguiça de fazer isso. Então, foi contador do meu pai, então, o cara é contador há 30 anos. E daí que é contador há 30 anos? Entra no Google, o que contador há 30 anos, ele é contador há 30 anos, isso garante o quê? Pode ser que faz 30 anos ele está incompetente no mercado, porque quem contratou ele é mais incompetente que ele e não está nem aí. E a verdade é a seguinte, tem muito empresário que contrata contador ou advogado, e ele contrata e acha o seguinte, que o advogado e o contador vão fazer tudo para ele, que ele não precisa fazer mais nada. Isso não existe, gente. Você tem que tirar pelo menos um dia por mês para sentar e conversar, ou com o seu advogado ou com o seu contador, e ver onde eu estou errando. Como é que eu posso fazer? O que mudou na lei? O que não mudou? Então, às vezes, o empresário tem exatamente aquilo que ele merece.
Porque no mundo, semelhante atrai semelhante. Aí fica a dica para você sobre esse primeiro ponto, que é o primeiro erro. Qual é, então? Abrir uma empresa sem o devido planejamento, sem o devido estudo de gastos e assim por diante. Taxas, o que é necessário, o que a lei contempla e tal. Tá certo? Perfeito. Agora, qual que é a segunda maior falha dos pequenos empresários aí? A segunda maior falha, além da questão metodológica, é a questão do fluxo de caixa. Eu vou ver, enquanto isso, eu vou ver se a Thaís está mandando pergunta aqui, tá? O fluxo de caixa para manutenção, tem gente que diz, mas o meu negócio custa pouco, eu tenho um negócio digital, eu não preciso de fluxo de caixa. Bobagem, porque se você abre um negócio, a não ser que você seja um mega empresário, tem diversos negócios, se você abre um negócio para poder obter fonte de renda, você precisa ter fluxo de caixa para pagar equipe, pagar marketing, pagar alavancagem, se for um negócio digital, pagar anúncio, o que exige um negócio para começar. Então é necessário que você programe pelo menos a sua empresa não te dar um rendimento, não contar com o rendimento dela por pelo menos 6 meses iniciais. Alguns negócios até mais. Mas pelo menos 6 meses você tem que entender que aquele recurso que vem é para ela se pagar, para ela se solidificar, para ela se consolidar, para que você possa ter um negócio de verdade. Tem gente que abre a empresa hoje, começa a vender, no segundo mês está com o recurso da empresa acabando com o próprio recurso da empresa para poder manter as próprias contas, e aí a empresa fica sem recurso, sem gasto, sem estoque, sem produto. Você chega num restaurante, quer uma cerveja, eu não tenho essa marca, não quero, o prato tal também não tem, e você perde o seu próprio produto principal, porque você não tem caixa. Então, e aí a dificuldade de se fazer é o quê? As pessoas muitas vezes querem buscar recurso em terceiros, em bancos e investidores. Aí criam mais um problema, resolve o problema e criam outro. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Há 21 anos, quando eu comecei minha carreira, eu ministrava um curso também chamado, era uma pergunta: onde está o meu lucro? Né? Porque eu já dizia há 21 anos que o empresário ele não sabia a diferença entre lucro e fluxo de caixa. Perfeito. Então isso é muito comum, pessoal. Estou perguntando para o Renan para ver se nesses 21 anos se esse conceito mudou. Porque o especialista na área é ele. Então, naquela época, eu falava assim para o empresário: você tem que saber a diferença entre lucro e fluxo de caixa. Então, eu procurei no dicionário na época, e o dicionário dizia: lucratividade é quando você vende produtos, serviços, talentos ou ideias por um preço maior do que a soma dos custos todos dele, diretos e indiretos, fixos e variáveis. Fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro que entra e sai numa empresa durante o período, semanal, mensal, quinzenal, bissemanal e assim por diante. Então eu concluía, eu falava, é perfeitamente possível que uma empresa seja lucrativa, mas ela esteja com problemas de fluxo de caixa porque está saindo mais dinheiro do que está entrando. E é perfeitamente possível que uma empresa esteja dando prejuízo e o empresário ainda não tenha percebido, porque o fluxo de caixa ele ainda tem gordura para queimar e ele vai queimando. Ainda é verdade isso 21 anos depois? Perfeitamente verdade. O fluxo de caixa, hoje a gente, quando monta um sistema empresarial, quando a gente monta um projeto empresarial, a gente estipula que é o recurso que a empresa já possui, já tem disponível em caixa, para se manter. Então, vamos supor, a empresa custa por mês R$100 mil. Nós estimamos que um fluxo de caixa base que o empresário precisa ter disponível são R$600 mil. Porque se não entrar nenhum recurso nesses 6 meses, ele tem fluxo de caixa suficiente para se manter durante 6 meses. A variação muda um pouquinho, porque tem gente que compara como faturamento, né? Não é só o faturamento. Fluxo é você ter gordura para queimar, como você disse. Ter disposição de caixa ao longo do tempo. E o lucro, essa análise acontece, você foi perfeito no que disse alguns anos atrás. Muitas empresas têm lucro e não têm fluxo de caixa. O empresário tem uma empresa que custa 100 mil, ele fatura 150, sobra 50 mil, mas ele queima esses 50 mil de algum jeito, os outros 100 mil são gastos, e ele abre o mês, todo mês, zerado, ou até devendo um pouco. Nesse outro mês ele continua com lucratividade, mas não tem fluxo de caixa. Então ele é uma empresa extremamente lucrativa, sem um planejamento de fluxo de caixa, que se ele poupasse 10%, 20% ao mês, ele por pouco tempo teria uma gordura razoável para queimar. Então, a sua análise continua em pé. E ainda é verdade uma frase que eu já usava há 21 anos também, que diz assim: uma empresa sem dinheiro é um hospício que se constrói com as próprias mãos. Ainda é verdade? É verdade. A empresa que
às vezes fatura, o conceito antigo de empresários antigos, tem que aumentar o faturamento, porque ele, por vezes, por ser da moda antiga, ele acha assim, se aumentar 10 mil reais, eu boto mais 10 mil reais no bolso. Sem saber que esses 10 mil reais que entram no bolso dele, custa para a empresa algum valor. E se ele não devolver, em breve esses 10 mil e mais um pouco começam a se perder. Porque a gente vê todas as vezes, por isso que as empresas invariavelmente vão para o buraco. E a empresa sem recursos, sem dinheiro, sem fôlego, vira um hospício. Por quê? Um mês ruim muda tudo. Dá uma chuva, ele já no mês que vem quer demitir, quer acabar com departamentos, quer mandar pessoas embora, quer receber recursos, quer renegociar com fornecedores que, de repente, ele não pode renegociar, que são que vão manter o padrão, a qualidade dele. Então, por conta da falta de organização. Começou errado, termina errado. Então, pessoal, isso aqui, além de tudo que eu já falei para vocês, essa noite está sendo para mim fantástica pelo seguinte, ó. Vocês perceberam o que eu falei? Eu estou ressuscitando coisas que eu já falava há 21 anos, quando eu não tinha 21 anos de mercado como empresário. E hoje, 21 anos depois, você vê que o quadro não mudou, nem as verdades mudaram e nem a ignorância do empresário, o despreparo, ele mudou também. E é uma tristeza isso, a gente ver isso. Por exemplo, olha, eu fazia um cálculo, Renan. Há 21 anos eu fazia um cálculo, que eu estou compartilhando com o Renan agora, porque nós nunca falamos sobre isso. Porque quando o Renan me conheceu, eu já não fazia mais temas para empresário. Há muitos anos que eu não faço. É a primeira vez que a gente fala sobre isso. Então, eu fazia um cálculo para o empresário, na época, eu tenho ele até hoje, assim, colocado no papel, na tela do computador, que é o seguinte, eu falava, o cara resolveu abrir preste bastante atenção, que talvez você já tenha visto isso acontecer. O cara resolveu abrir um comércio, por exemplo. Então, ele foi lá, pegou o ponto, contratou o contador, abriu razão social, tudo tal. Ele está pronto, já contratou equipe, tudo. Ele está pronto para começar. Ele só não tem estoque. Então, ele olha, ele tem 10 mil reais, certo? Que está no caixa dele, está no banco. Então, ele tem que fazer a primeira compra. E ele compra 4 mil reais, certo? Quando ele compra esses 4 mil reais, ele fica com quanto lá no caixa dele? 6 mil. Ok. Aí ele fala, por quanto que eu vou vender esse estoque aqui? Aí ele resolve vender por 4 mil, ele resolve vender por 5.333,33. Aí você fala, mas como que você chegou nesse preço? Ele fala, meu concorrente está vendendo assim, se eu não vender assim, ele vai me engolir. E aí ele vende. Quando ele vende por 5.333, quanto sobrou para ele? 1.333. Então vai fazendo a conta. Só que aí acabou todo o estoque dele já no primeiro mês. E aí ele tem que ir lá fazer uma outra compra. E esses 1.333, esses 5.333, ele vendeu como? Entrada, 30 e 60. Eu falo para ele, mas como que você sabe que você aguenta vender assim? 20, meu concorrente está fazendo, se eu não fizer assim, filho, eu não consigo. Então ele vende. Então, dos 5.333, quanto que ele recebeu? Ele recebeu 1/3 disso, você pode fazer a conta aí. O resto vai ser daqui 30 e 60, se Deus ajudar e não chover até lá. Aí ele tem que fazer uma nova compra. Ele vai lá, lembra quanto tinha sobrado? 6. Aí ele compra mais 4. Quanto sobrou? 2. Aqueles 4 ele vende de novo por 5.333,33. Só que agora ele vende sem entrada, 30, 60 e 90. Eu falo, mas como você vendeu assim? Ele fala, mas é porque o meu concorrente está vendendo. Cobridor de oferta. Aí em um mês ele vende tudo de novo. Note que ele ainda não recebeu a segunda parcela lá da primeira venda. Quanto que sobrou lá no caixa dele? 2 mil. Aí ele tem que comprar 4 mil e faltou 2. O que ele faz? Empresta do cunhado, vai no banco, pega a taxa especial, porque o gerente dele é amigo, né? O gerente de banco, quando ele fala que ele é seu amigo, você pode desconfiar porque a coisa está grave, entendeu? Você já está no bico do corvo. Se o corvo espirrar, você vai cair. O resto é história. Eu não preciso falar para você qual que é o saldo. Em um mês, o cara está quebrado. E ele está devendo. E aí vira uma bola de neve e ele não consegue mais sair daquilo. Por quê? Justamente por causa de tudo isso que nós estamos falando. Se você não tem fluxo de caixa, ainda é verdade a expressão que diz vendendo o almoço para pagar a janta? Perfeitamente. O que significa isso? A base do comerciante, por vezes, ele não está preocupado em atender bem, oferecer isso, não preciso nem falar, que seguidor do Ivan vê aí o quanto ele insiste no atendimento, insiste na relação humana, que é isso que agrega valor. Com um bom atendimento, com uma diferença, você consegue agregar valor e cobrar mais que o seu concorrente. Quantas vezes você deixou de algum lugar que o preço era maravilhoso e o atendimento uma porcaria? E quantas vezes você paga mais alto porque você é bem atendido? E aquele que atende bem, que tem um preço
melhor para ele, no caso, mais elevado, ele não se preocupa com o concorrente. Ele cobra mais caro porque ele sabe que praticamente ninguém faz o que ele faz. Ele pode se dar esse luxo. Então, o que o Ivan disse continua sendo verdade. O comerciante baseia o preço, o valor dele, a estimativa de custo dele, pelo concorrente. O meu concorrente vende a 10, eu tenho que vender a 10. Só que ele não sabe captar o potencial do cliente dele. Muitas vezes o concorrente dele tem uma rede e compra 500 vezes mais que ele, tem um preço melhor. Ele não vai conseguir concorrer no preço nesse aspecto. O que ele tem que fazer? Produtos melhores, atendimento melhor, individualizar, fazer o que você ensina todos os dias. Mas dá mais trabalho. Eu estou vendo o pessoal comentar, como que eu faço isso? É difícil. Como que eu vou capitalizar vendendo imóvel? Ninguém disse que é fácil ter empresa. Aliás, o que é fácil na vida? Nada é fácil. É questão de sonho. Se eu quero, eu busco condições. O que eu não posso é criar um problema para resolver o outro. Como eu estou sem caixa, eu vou queimar meu estoque. Daí você fica sem dinheiro para o mês que vem. A solução não está na queima, não está em criar um buraco para tapar o outro. Crie condições sólidas que você possa utilizar para muito tempo e se tornar uma empresa. E não ficar brincando de comércio e de negócio. E também, né, eu quero perguntar uma outra coisa. Eu tenho um ex-cliente que virou um grande amigo. Ele deve estar beirando, eu tenho 57, vou fazer 57 anos. Ele está beirando, aliás, vou fazer 58 anos, e ele está beirando já os 90 anos. Ele deve estar hoje 85, 86. E quando eu o conheci, há 21 anos, foi um dos meus primeiros clientes. Ele já tinha 4 lojas de material para construção. E eu perguntei, ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, eu perguntei como é que ele chegou até lá, porque todos os filhos trabalhavam com ele, né? E ele falou o seguinte, olha, quando eu tinha o supermercado, antes de ter a primeira loja, meus filhos eram adolescentes, eles trabalhavam comigo, chegava no final de semana, eles viam o dinheiro na gaveta, e eles pediam dinheiro, e às vezes eu não tinha, e eles falavam, poxa, mas a gaveta está cheia de dinheiro. Aí ele falava assim, meu filho, aprenda uma coisa, o dinheiro que está na gaveta não é nosso. Ainda é verdade isso? É perfeitamente verdade. Você vê? E sabe quantos anos esse homem estudou? Ele tinha, acho que, o 3º ano primário, entendeu? Ele cumpre uma pessoa com pouco estudo acadêmico, mas com uma sabedoria empresarial enorme, entendia que o dinheiro da empresa é da empresa primeiro. Se sobrar, é meu. Por quê? Porque se eu ficar 1 mês, 2 meses sem lucro, não vou morrer por isso. Agora, se 2 meses a minha empresa está sem dinheiro, eu acabo com ela. Porque em 2, 3 meses, você deficitário, não tendo recursos, devendo, criando dívidas, a sua empresa leva de 2 ou 3 anos para se recuperar. Então, ele entendia que o sacrifício pessoal por pouco tempo se torne um benefício da empresa por longo tempo. E o inverso acontece. O benefício da empresa revertido para si próprio por pouco tempo se torna um sacrifício de ambos por muito tempo. Agora, se quem está nos assistindo, você que está nos assistindo, eu espero que não, mas se você tiver uma empresa e você está passando apertado, com fluxo de caixa muitas vezes negativo, né? Sim. Se a pessoa está assim, e vamos supor que eles estivessem perguntando assim, quando eu estou assim, quem que eu devo pagar em primeiro lugar? Quando você está apertado, você tem uma empresa, quem que você tem que pagar em primeiro lugar? Quem que você tem que pagar em segundo? Quem que você pagar em terceiro? E por quê? Gente, preste bastante atenção nisso, que essa pode ser uma informação que vai mudar todo o seu futuro da sua empresa. Primeiro lugar, sem pestanejar, seu funcionário. Primeiro lugar, se você estiver apertado, pague o seu funcionário. Isso é a primeira coisa. Porque sem eles, você não consegue fazer absolutamente nada. Eles são peças fundamentais. Eles trabalham com você, por você e para você. Então, pague-os em primeiro lugar. Segundo lugar, quem é que tem que pagar? Fornecedores. Pagar os seus fornecedores. Por quê? Porque se você perdeu o crédito na praça, você perdeu tudo. Sem os seus fornecedores, você não faz nada. Terceiro lugar, pagar quem? Terceiro lugar, daí você seleciona entre prestadores de serviços tradicionais, banco e impostos, né? Tudo que... Eu sempre coloco as pessoas em primeiro lugar. Funcionários, prestadores de serviços e /fornecedores. E em terceiro, as pessoas mais próximas, né? Um credor mais próximo, uma financeira pequena. Agora, banco, tributo, que é um gigante, ele pode ficar para depois. Porém, eu sempre digo, se o empresário não paga o funcionário dele, ele não é empresário. Pessoal, tem alguém fazendo, de vez em quando dá para eu ler alguma pergunta aqui, ó. Posso fazer, a Cristina está perguntando o seguinte, posso fazer um empréstimo para ter um fluxo de caixa? Daqui a pouco o doutor Renan responde qual que é o cuidado que tem que ter.
Agora, a Tatiana está perguntando assim, professor, meu marido está abrindo uma empresa. O senhor vende algum curso que possa nos orientar nesse empreendimento? Sim, eu tenho bastante material gratuito também. Você pode escrever para a Thaís no contato@ivamaia.com.br, Tatiana. Ela te manda primeiro alguns vídeos gratuitos sobre como abrir. Tem um negocinho chamado Manual do Gestor Eficaz. Eu vou mandar para você, são 4 vídeos, vou pedir para a Thaís te mandar. Você assiste a eles primeiro, diz o que você achou, e depois, se você quiser, então eu tenho um curso completo chamado Empresas que Fazem Dinheiro 365 dias por ano. Mas eu aconselho que primeiro você veja um materialzinho gratuito. 2 videozinhos só, a Thaís manda para você, do Manual do Gestor Eficaz. Mas você tem que escrever para ela no contato@ivamaia.com.br, fala, eu estava na live do Dr. Renan, o Ivan falou que ia mandar link de 2 vídeos gratuitos para eu assistir. A Thaís fala comigo e eu indico para ela qual é, tá bom? Então vamos lá, vamos responder a pergunta então dela. Ela pode falar, Cristina está perguntando, posso fazer um empréstimo para melhorar meu fluxo de caixa? Cristina, não é o ideal. A recomendação principal não é fazer um empréstimo. Eu só recomendo empréstimo em 2 ocasiões. Quando você já tem um fluxo pertinente e tem projeções estáveis que possam contemporizar essa parcela mensal, ou quando você vai investir num negócio rentável, quando você vai comprar uma empresa que já tem um faturamento comprovado, ou quando você vai abrir um negócio que é uma novidade. Então, você arrisca e sempre tem em mente que o empréstimo não é o seu dinheiro, é o dinheiro de alguém lhe disponibilizando. Você vai precisar um dia devolver esse dinheiro da forma que for. O conselho que eu dou é você negociar parcela, negociar valor, juros, tentar buscar uma maneira de estudar sobre isso. Juros acima de 3% para empresas já é um capital excessivo, você vai ter dificuldades de honrar. Então, agora, empréstimo para contingências, eu estou devendo para os meus funcionários, eu faço empréstimo. Provavelmente no mês que vem você já está devendo de novo e não vai ter empréstimo para fazer porque você já está tomado. Então, o empréstimo ele tem que ser exceção, não pode virar regra. Deixa eu ver aqui, Portugal, primeiro é para o Estado, caso contrário, esse fecha. Aqui no Brasil também. Tá. Também sobre isso, Cristina, que você perguntou, veja bem, se você quiser, escreva para a Thaís no contato@ivamaia.com.br. Essa não é exatamente a área do Renan, né? A área do Renan, embora ele entenda muito disso, tal, a área dele é mais uma outra área, como nós ainda vamos falar. Mas veja bem, a gente nunca faz uma live se a gente não puder indicar ajuda para alguém. Então escreva para a Thaís no contato@ivamaia.com.br, você e outras pessoas que estão talvez com problema de fluxo de caixa, sem saber direito o que fazer, e peça para a Thaís enviar para você e falar, eu estava na live do Dr. Renan ontem, ou hoje, e peça para ela te compartilhar o contato do Estevam Machado. Marca bem esse nome, Estevam Machado. O Estevam é um ex-cliente meu de 18 anos e que hoje é um empresário, um profissional liberal. É um cara fantástico e profundamente entendido na parte de recuperação de crédito e de fluxo de caixa para pequenos negócios. Então, é claro que ele cobra pelo trabalho dele, mas ele não vai te cobrar para ter uma conversa com você, certo? A gente indica ele para você, você conversa com ele, claro que ele vai cobrar. Você acha que ele vai ajudar os outros a sair da dívida sem ele ganhar dinheiro? É que tem gente que escreve às vezes para mim, eu nem sei o que responder. A pessoa fala, mas eu estou sem dinheiro, como é que eu vou contratar? Sim, e como é que o cara vai viver se você não pagar o trabalho dele também? Está escrito na Bíblia, todo obreiro é digno do seu salário. Veja, você vai ter que fazer também o seu investimento. Uai, como que alguém vai te ajudar a ganhar dinheiro? Se ele não ganhar dinheiro, o cara vive do quê? De vento? E os anos que ele estudou e todo o capital intelectual dele, gente, pelo amor de Deus, olha, a gente tem que abrir a mente nesse sentido aí. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o cara. Tá, mas dinheiro para sair para beber de final de semana você tem. Eu falo isso para muita gente. Quanto custa sair numa sexta-feira para beber? Você não gasta menos de R$100, junta esse, junta outro e paga para o cara, para ele te dar uma luz no fim do túnel. Ora, puxa vida, eu estou falando isso para você já abrir a mente nesse sentido. Você quer ajuda? Você vai ter que se esforçar também para isso, porque ninguém ajuda a gente o tempo todo de graça. Todos nós precisamos de dinheiro para viver. Então, se quiserem, tem o contato do Estevam também, basta escrever para a Thaís e pedir, e a gente indica o Estevam, é uma pessoa maravilhosa. Ainda vou fazer uma entrevista com ele também, para a gente falar sobre isso, para ajudar os empresários nesse sentido. Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo e ver o quanto que ele é bom no que ele faz. Ok. Agora, uma outra pergunta, Renan. Já falamos aí da questão do fluxo de caixa e tal.
Agora vamos um pouco adiante também. Deixa eu ver, enquanto você fala aí, de vez em quando, pessoal, eu pego o celular para ver se a Thaís está mandando alguma pergunta para mim. Eu não estou aqui vendo coisas de rede social nem nada. É uma entrevista ao vivo, eu quero tentar responder o máximo que eu puder. Agora, então, já falamos da primeira falha, que é começar sem um planejamento de custos e tudo mais. Segundo, que é o problema do não equilibrar o fluxo de caixa. E qual que é a terceira maior falha dos empresários, por favor? A terceira maior, que eu vejo que seria até a solução, por vezes de várias outras, é não investir em pessoas. Eu quero fazer uma ressalva aqui sobre a questão do sacrifício de credores. O ideal é que você não deva para ninguém. Porém, se tiver que fazer escolhas, que você faça naquela ordem que dissemos. Pois uma acaba acarretando a outra. Sem seus funcionários, você não tem empresa. E eu costumo dizer para os empresários, o seu funcionário, se você não o pagar, ele pega a carteira de trabalho dele e vai trabalhar na empresa. E você, empresário, o que você vai fazer com a sua empresa fechada? Vai abrir outra empresa? Então, o maior prejudicado é sempre você com a crise da tua empresa. Esse negócio de que emprego tá difícil aí fora, também não está fácil de ser empresário. Então, preserve ambos os lados. Com relação às pessoas, tem sido o principal ponto de desequilíbrio entre as empresas hoje em dia. Como você deu o exemplo, Ivan, a pessoa nivela pela concorrência o preço, mas não se preocupa em aplicar um atendimento diferenciado, que é o que a gente discutiu nesses 2 dias aqui, falamos e sempre que possível elogiamos quem nos atendeu bem. A pessoa, a relação humana é o único diferencial hoje em dia. As empresas que hoje estão em dificuldade, e até é engraçado como o Ivan ressaltou, eu tenho empresas, clientes que a geração foi avançando e por ocasião do pai ter deixado a empresa na mão dos filhos, a empresa super redonda, mesma época, mesma época não, épocas diferentes, mas a mesma atividade, com o pai a empresa tinha um status, com os filhos passaram a ter outro. Por quê? O tipo de atendimento, personalidade e tudo isso que envolve um negócio que é um organismo extremamente complexo. Então, mesmo que a pessoa tenha um belo planejamento, e eu estou falando de planejamento, gente, eu estou falando de business plan, não aquela coisa gigantesca, aquele consultores milionários que cobram um valor para fazer um puta de um portfólio para você jogar na gaveta no mês seguinte. Planejamento é pensar, esquematizar a tua empresa para ela começar. Você vai gastar pouco e vai valer a pena. Então, com relação às pessoas, a pessoa monta o planejamento, são capacitados, pensaram no fluxo, têm recursos e a empresa não progride. Por quê? Não conseguem atender, são pessoas que não estão ponderadas para o trato humano, não conseguem desenvolver o relacionamento humano, e a empresa, mesmo com fôlego, ela se torna inviável em pouquíssimo tempo. Então, não adianta. Pessoas é o X da questão. As empresas que prosperam, que a gente tem acesso, normalmente são empresas que as pessoas são capacitadas, lidam bem com outras pessoas e os negócios andam conjuntamente. Pessoal, olha bem, eu tenho aqui algumas perguntas sobre fluxo de caixa, daqui a pouco eu vou responder, tá? A Thaís me mandou aqui, mas só para a gente não perder o foco agora, o que o Renan está falando? Veja bem, o grande diferencial são as pessoas. Antes deixa eu pedir desculpas para vocês estão ouvindo o barulho de bater? É porque nós estamos no prédio aqui e nós resolvemos fazer a live. Se você quiser que apareça caminhão, trem passando, avião caindo e gente batendo, é você começar a gravar um vídeo. Você começou a gravar um vídeo, cachorro latindo, boi passando, elefante subindo na parede, britadeira, tudo. Então nós já estamos acostumados. Né? Me perdoe aí, vai ter gente batendo em cima, embaixo, do lado, é assim mesmo, paciência, né? Mas nós estamos aqui, então vamos em frente que não dá para parar, né? Eu passo isso todo dia, então eu sei o que é, né? A grande questão das pessoas é a seguinte, gente, pare e preste atenção. O que você faz sem as pessoas? Nada. Então é o seguinte, eu sei que no Brasil, nós dois sabemos que somos empresários, é difícil a gente pagar um salário alto num país que tem a maior carga de impostos do mundo. Mas você tem que contratar bem, você não pode laçar qualquer um que passa na rua, entende? Aí o Toninho vem e indica, chegou um primo meu lá de Guarani do Oeste, ele está desempregado, lá traz para cá e joga em vendas. Gente, não pode ser assim, entende? Você tem que contratar direitinho, você tem que fazer tudo redondinho, você tem que treinar. E o treinamento dentro da empresa, ele é 20 vezes mais barato do que você treinar fora. Não adianta você ficar mandando para a palestra, vem lá o Zé Gordinho na sua cidade, você manda todo mundo na palestra. É como dar um foda-se para não sei o quê. Por quê? Porque tem uns nomes assim, entendeu?
Aí o outro é vendedor Pitbull. Aí vem o vendedor Rottweiler. Aí vem o vendedor Bulldog francês. Aí o outro já manda todo mundo pular e dizer, eu sou o máximo. Veja, não adianta. Não é isso que vai fazer a diferença. Treine as pessoas dentro da empresa, com vídeos, com áudios. Se você quiser saber como, procura no meu canal, digita no YouTube assim, ó. Ivan Maia Funcionários. Você vai ver quantos vídeos eu explico, como é que treina as pessoas e tal. E bota uma coisa na sua cabeça, ó. O atendimento na sua empresa, o atendimento, ele representa 82% do seu sucesso, no mínimo. Pessoas que têm um sorriso no rosto, pessoas que não têm um cara de merda, desculpa a palavra, mas é a única palavra que dá para falar. Pessoas que vivem mal-humoradas. Você vai na padaria, 6 horas da manhã, a criatura já está mal-humorada, com raiva da vida, não olha na tua cara. Aí alguém me diz, mas também, tadinho, para ele trabalhar às 6 da manhã, que horas que ele levantou? Bom, seria melhor estar com o tubo enfiado na garganta e no hospital? Que bom que você levantou 4h30 da manhã para ir trabalhar. Que bom. Significa que você está vivo e que você tem um trabalho. Mas eu odeio esse trabalho. Então, por que está trabalhando ali? Vai trabalhar em outra coisa. Entende o que eu quero dizer? Não pegue qualquer pessoa para trabalhar. Treine as pessoas. Trate seus funcionários bem. Seja simpático com eles. Seja rigoroso, mas seja amoroso. Ensine-os a atender bem. Ensine-os que sem cliente não vem nada para dentro, não entra dinheiro, nada. É isso que o Renan está falando. Valorizar as pessoas que trabalham com você. Por acaso você já viu? Você sabe de quanto em quanto tempo um time de futebol treina? De quanto em quanto tempo, Renan? Time de futebol? Todo dia. Treina 2 vezes por dia. É todo dia. O tempo inteiro. Você parou de treinar, as pessoas não vão. Ivan, mas como que eu vou treinar? Eu volto a dizer. Pesquisa no YouTube, Ivan Maia Equipes, Ivan Maia Funcionários, Ivan Maia Empresas, Ivan Maia Empresários. Você vai ver quanto vídeo gratuito tem. Se você gostar do que está lá, você fala para a gente indica alguns cursos para você, ok? Você quer falar mais alguma coisa sobre o pessoal antes de eu ler as perguntas aqui? Beleza. Sobre pessoas, a dica que eu posso dar para o empresário é cuidado na hora em que você chamar o seu funcionário de parceiro. Quando você dizer a ele, olha, a situação não está muito boa, né? Nenhum empresário hoje sobra dinheiro, né? Se sobra, ele está fazendo outras coisas além de ser empresário. Ele tem outros negócios, então ninguém brinca de ser empresário, ninguém queima dinheiro. Então, não é nada novo você chamar um funcionário e dizer para ele que aquele salário não é aquelas coisas, mas é porque a situação está difícil. E ele entende, aceita, ele precisa trabalhar. Aí o tempo passa e você, por acaso, começa a ganhar bastante dinheiro. Você começa a ter mais recursos, começa a ter resultados muito maiores do que você tinha anteriormente. E para o seu funcionário, você continua pagando o mesmo salário. Aí a situação regride, aí você vem de novo com a desculpa de que a situação está difícil. Ou seja, o seu funcionário não pode ser seu parceiro só no prejuízo. Ele tem que ser seu parceiro no lucro também. Ou então, não bote a culpa no seu resultado. Contrate, pague o salário, sem justificativa, entrando muito, entrando pouco, honre com ele o que você combinar. Agora, quando você quiser, por acaso, trabalhar com resultado, que eu acho que é um sistema imensamente justo em todos os aspectos, pois se você participa comigo do meu lucro, você também tem que participar do meu prejuízo e vice-versa. Eu acredito que esse é o formato de maior sucesso que existe na face da Terra, mas o Brasil ainda não está preparado, de repente, para esse tipo de formato. Eu entendo que você começa a trazer a pessoa junto contigo, porque é muito simples apostar em alguém e dar o risco para ela, ou vice-versa. Porque hoje em dia no Brasil é assim, né, mano? O funcionário vem trabalhar com você, me paga um salário e toma um risco para você. Se eu não for bem, você me manda embora. Poxa, mas e o tempo que eu investi? E o know-how que eu te passei? O turnover que custa para a empresa, você ensina no seu curso, para uma pessoa que sai da empresa, custa em média mais 6 meses para a empresa recuperar, porque é tempo perdido, é de resultados que deixaram de ser oferidos. Então precisa entrar, você precisa assumir mais riscos com o seu parceiro de negócio, com o seu trabalho, com o seu cliente, né? Dê garantias. Eu costumo dizer que quem dá garantia assegura o negócio, porque seja honrado para devolver realmente o que acontece. Eu, quando fui trabalhar uma vez numa equipe, eu tinha alguns projetos, e o responsável pela empresa disse que aqueles projetos não iriam avançar, que demandavam investimento, e eu propus a ele. Disse a ele, se você aceitar o que eu estou propondo, eu me responsabilizo pelo projeto. Se ele der errado, eu pago tudo do meu bolso, o que esse projeto custa para a empresa. Agora,
Se nós tivermos um resultado, eu quero X de retorno. Você vai ganhar mais, mas eu quero um resultado X, porque eu estou implementando. Ele topou, porque eu assumi o risco, deu certo, ele ganhou bastante, eu também, e ele teve a segurança de que se não desse certo, ele não teria prejuízo. Então, eu acho que se você que é funcionário, quer falar alguma coisa, quer pedir alguma coisa para o seu patrão, peça e diga para ele, se não der certo, ele devolve o que você investir. Tenho certeza que seu patrão não vai dizer não. E você que é patrão, se você quer que o seu funcionário tenha mais participação, desafie ele a fazer isso. Fala, eu deixo você fazer esse curso. Mas se você não honrar, vamos combinar que você me devolve esse valor? Procure a maneira de fazer que isso é possível. Então, eu acho que a vida é assim. Assuma riscos recíprocos. E aí tenha resultados iguais. Então vamos ler aqui, vou responder. Nós já estamos no finalzinho, pessoal. Nós precisamos seguir com a nossa vida também. Eu tenho que voltar para minha casa ainda. São 250 quilômetros pela frente ainda. Então vamos lá. Ó. A Simone Lemos está perguntando: como empreender sem capital de giro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é da JF Turos. Tem uma empresa que fatura muito bem, muito mesmo. Só que gasto muito e sempre estou emprestando dinheiro para parentes e amigos que várias vezes não me pagam. O que devo fazer? É o Fábio. Então, vamos responder primeiro a da Simone, depois a do Fábio. Perfeito. Simone, empreender sem fluxo de caixa, a depender do teu negócio, você precisa ter um parâmetro de quanto te custa o teu negócio. Você precisa de espaço físico, de equipe, planilhe isso. Quanto custa o meu aluguel? Quanto custa a internet? Quanto custa o funcionário? Quanto custa a folha? Quanto custa... Planilhe. Você vai ter um valor, você vai ter um investimento base, um custo base para o seu mês. E aí você sabe quanto o teu negócio custa. Porque às vezes o negócio inviabiliza o projeto. Às vezes o custo dele, hoje, fica mais difícil de assimilar do que o próprio resultado que ele vai lhe trazer. Então tem esses números. Com esses números em mãos, como que se obtém fluxo de caixa? Né? Demos alguns exemplos. Eu sugiro recursos próprios. Mas eu não tenho hoje. Então trabalhe algum tempo para alguém, recolha esses recursos, invista esses recursos, faça sacrifícios, como disse o Ivan. Pare de sair sexta-feira, pare de beber, pare de se divertir um pouco, tal. Faça sacrifícios para que sobe resultado e você comece. Outra maneira é arrumar investidores. Só que aí você acabou de arrumar sócio. Não é injusto. Alguém tem capital, você tem um negócio, ele começa. Ele tem um recurso que você não tem e você tem algo que ele não tem. É uma outra maneira. Emprestar dinheiro em banco, já expliquei os riscos, mas a decisão é sua. E eu acho sempre que você tem que fazer com capital livre. Né? Dei o exemplo. Tem uma casa? Negocie a sua casa. Se você não tá difícil vender imóvel, quer alienar, emprestar no banco para pegar em dinheiro, pelo menos você pegou um recurso com algo que você já tinha. Tem carro? Anda a pé por um tempo, qual o problema? Que diferença vai fazer na sua vida você andar a pé por 6 meses? Tem gente que eu conheço, os amigos, empresários que eu já instruí, que não tinham nada, tinha um carro de 20 mil reais e ele precisava de 10 mil reais para começar o negócio dele. Ele vendeu o carro dele, andou a pé, começou o negócio dele, em 3 meses ele tinha um carro muito melhor do que o anterior. Então, valeu a pena, mas ele quis, se sacrificou, ele tinha o conforto de andar de carro, passou a andar a pé. Vai exigir sacrifício, vai sair, não vai ser confortável. É lógico, o resultado está no sacrifício que você não faz. O seu resultado está sempre no sacrifício que você não faz. E lembrando também o seguinte, né? Juntando o primeiro e o segundo ponto que o Renan falou hoje, eu posso admitir aqui para vocês uma coisa que eu duvido que tenha alguém que já tenha me superado numa coisa. Eu, em 3 anos de empresa, eu quebrei 2 vezes, em 3 anos. Fui à falência total. Eu não conheço ninguém que seja melhor para falir do que eu. Em 3 anos, fali 2 vezes, você vê que eu era bom nisso, né? Eu era bom em ser idiota. Mas por quê? Porque eu nunca tinha sido empresário. Então, sabe como que eu me levantei na primeira vez? Porque eu conheci um cara que é meu amigo, meu irmão de alma, chamado Emílio Tranquilin, ele é lá da cidade de Piracicaba. Eu estava com 1 ano e 2 meses de empresa e estava quebrado. Meu carro tinha sido tomado pela financiadora, né? Eu atrasei 3 prestações, o oficial de justiça veio e tomou, imagina que alegria, né, para quem é empresário. E aí ele sentou comigo e falou: Ivan, mas é porque o seu preço de venda está errado. Então ele sentou comigo e eu tenho até hoje a planilhinha que ele fez para mim há 20 anos, hein? E eu descobri que eu estava pagando para trabalhar, porque eu não sabia calcular o meu preço de venda. E ele me ajudou, e aí eu levantei. Depois do 3º ano eu quebrei de novo, por quê? Porque eu gastava mais do que a empresa aguentava. Eu tirava mais dela. A minha vida estava misturada com a da empresa. E aí eu quebrei de novo. E aí foi o mesmo Emílio que me ajudou de novo. E aí depois o resto é história, né? Então,
Se isso estiver acontecendo com você também, você sabe que sempre tem uma saída. E você pode, se a gente puder te ajudar, escreva para a gente vai te ajudando sempre. É no contato@ivanmaia.com.br. E agora a última pergunta que eu vou responder hoje, que é a do Fábio. Então, você lembra ainda da pergunta? Lembro, a resposta está na pergunta dele. O Fábio disse que tem fluxo de caixa, mas sempre se compromete, fica sem recursos, porque empresta o dinheiro. E gasta demais, ele falou também. Gasta demais, então tem fluxo de caixa, mas gasta demais. Se você já chegou o barulho está aumentando. A reflexão de que você gasta demais. E pior, que você usa o seu fluxo para emprestar dinheiro para amigos e parentes, você está tirando do seu bolso para passar no bolso do outro. Você criou um problema para você para resolver um problema para o outro. Não precisa nem resposta. A pergunta já traz a resposta. Diga não. Ah, amigo, parente e tal, você tem recursos? Não, eu não tenho. Se você tiver esses recursos sobrando e quiser liberar para alguém, é um direito seu. Porém, se você vai estar comprometendo seu fluxo de caixa, não adianta você reclamar. A sua empresa é a sua maior segurança. Sem ela, nem você vai viver. É isso. Pessoal, eu adoraria ficar aqui mais tempo com vocês, mas nós estamos já há quase 1 hora e vocês percebem que a coisa aqui está grave, né? Daqui a pouco começou com batidinha, agora tem uma britadeira aqui, daqui a pouco tem um caminhão-tanque e tiro de canhão e a gente não vai conseguir falar, né? Então, se você gostou do vídeo, né? Daqui a pouco eu estou encerrando, deixa o teu gostei tem um poder fantástico, certo? Escreva nos comentários, a hora que eu fechar o vídeo, daqui a pouquinho, escreva nos comentários o que você achou. Você gostou da entrevista com o Renan ou não? Você ficou com alguma dúvida? A gente pode te ajudar de alguma maneira? O que você mais gostou e tal? E eu vou te pedir uma coisa também. Se você quiser, preste bastante atenção. Daqui mais ou menos 1 semana, eu faço uma outra entrevista mais longa com o Renan para a gente responder perguntas e aprofundar cada uma dessas 3 coisas. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Mas para isso, eu quero que você escreva no comentário, depois que você escrever seu comentário, você põe assim: eu quero mais uma entrevista com o Dr. Renan. Então, eu quero mais uma entrevista, ok? Eu quero o Dr. Renan. Tá, tanto da forma que você quiser. Deixa escrito no comentário, que aí a gente vê. Se tiver bastante gente pedindo, eu marco, programo, aviso vocês. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve agora, clica no sininho, para você ficar sabendo sempre que eu vou fazer alguma coisa. Se você já é inscrito, confirma agora aí, se ainda está inscrito, porque o YouTube de vez em quando dá umas 10. E confirma se o sininho está acionado, ok? Deixa nos comentários para mim, por favor. Eu amo ler os comentários. O Renan também vai amar ler os comentários. Se tiver alguma pergunta nos comentários, ou que chegar lá para a Thaís, do contato@ivanmaia.com.br, eu encaminho para ele. Ele vai ficar tão feliz quanto eu aqui. Nós pegamos 1 hora do nosso tempo, sentamos aqui com você com todo o carinho do mundo, para que a gente pudesse inspirar você, acordar você, te dar um gás novo para você poder tocar os seus projetos para frente. O que a gente quer, eu e ele, é que você ganhe cada vez mais, que você viva cada vez melhor, porque no mundo é assim. Quando a maré sobe, levanta todos os barcos, tá? Então, antes da gente encerrar, literalmente, né, eu vou deixar que o Renan encerre aqui. Você já sabe que eu sempre te desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz, que Deus te abençoe. Você sabe sempre que eu falo todas essas coisas aí, né? Agora, eu também vou falar para você o seguinte: se você ainda não faz parte do meu clube de fãs no YouTube, então você vai abaixo aqui do vídeo, tem um botão chamado Seja Membro. Você clica aí, tem 5 vantagens que você vai cair de costas na hora que você souber. Clica aí, você vai estar dentro do grupo, o YouTube te cobra R$ 7,99 por mês para você estar sempre junto comigo com exclusividade. Sábado agora a gente tem mais um bate-papo interativo e o pessoal está gostando bastante, tá? Renan, então eu te agradeço muito de coração por ter dedicado esse tempo aí para nós. Vamos torcer, tenho certeza que muita gente vai escrever que quer mais. A gente faz mais um bate-papo assim, à vontade, respondendo perguntas e tudo mais. Eu vou deixar você fazer o encerramento, te agradeço de coração, agradeço você que assistiu ao vivo e você que vai assistir depois que a gente deixou gravado também. Vou encerrar daqui a pouco, 19h05 a gente está encerrando. A palavra é tua, meu amigo. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos os seguidores pelas perguntas, pelas dúvidas. É um tema que eu sei é difícil, é doloroso falar sobre negócios e começo de negócios. Não é algo que a gente possa ter muita facilidade, mas eu agradeço pelo tempo, pela disposição. Estou à disposição de vocês. Somos aí uma equipe, eu e o Ivan. Então, qualquer dúvida que tiverem, eu tenho prazer em respondê-la aí sobre a nossa pertinência relacionada à empresa. O que eu puder ajudar, eu quero contribuir. O espaço é importante porque é difícil falar com pessoas interessadas na parte empresarial. A maioria quer soluções prontas e não existe. Nós temos que trabalhar juntos para
obtemos as soluções. Então, deixo aqui o meu abraço. Fico à disposição para uma nova data. Vai ser um prazer fazer novamente um tema mais aprofundado. Hoje foi um start, que eu espero tenhamos aí novas oportunidades. Desejo para vocês também que tenham muito sucesso, que as empresas de vocês prosperem, vocês tenham quanto menos problemas e mais negócios e mais lucros, e que vocês tenham felizes noites e dias, como diz o nosso mestre, e que tenha também uma jornada abençoada. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Pessoal, um grande beijo para vocês. Longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para vocês e para suas empresas. Até mais. Até mais. Tem que encerrar aqui. E leva uns minutinhos, um segundinho.